Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Hoje é dia 13 de abril de 2016. Em homenagem, estou a caráter. E o motivo disso é bem simples, tem muita coisa acontecendo. E muita coisa que não é verdade. Então, eu vou tentar assim, porque está acontecendo tanto cenário, tanta coisa ao mesmo tempo, que está perto, né, da votação do impeachment, agora é domingo. E aí alguns cenários estão acontecendo, algumas coisas estão acontecendo nas redes sociais e eu tenho que desmistificar muita coisa. Porque tem muita falsidade, tem muito 171 causado pelo 13. Então eu tenho que tirar isso daqui, simplesmente, entendeu? Ó, tirei, pronto. Não tem mais essa história. Então, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos saber o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro? Tá? Então vamos por partes, como diria Jack Stripador, né? Vamos começar. Ó, isso aqui é bom. Dilma decreta estado de defesa e pede ajuda dos militares. Desveja. Tem intenção de fazer, ainda não. Tá? Decretar estado de defesa e pedir ajuda dos militares. Desveja. Ameaça. Dilma ameaça. Pode fazer isso? Pode. Ela pode. Fazer é outros 500. Se ela fizer isso, ela tá dando um tiro no próprio pé. Tá? Não há possibilidade desse tipo de situação vingar. Por quê? Porque as forças militares, elas são entidades de Estado, elas não defendem governo. Tá? Existirão setores dentro das Forças Armadas que provavelmente irão apoiar elas. Só que esse tipo de situação é uma situação que não vai ser aceita pelas Forças Armadas. Por que não vai ser aceita? Porque na Constituição está bem claro, as Forças Armadas defendem o Estado, defendem a lei e defendem a nação. Não defendem governos, nem governantes. Tá? Então não é uma polícia de governo. As Forças Armadas não são polícias de governo. Tá? Então, quanto a isso aí a gente tem que desconsiderar. Tá? Esse é um AQS a menos. Tá? Golpe. Governo quer decretar estado de defesa. Quem está falando isso? Joyce Hausmann. Joyce, dessa vez tu errou, amiga. Porque é que tu te embasou pela notícia. Tu te embasou pela notícia que veio da Veja, do amigo Reinaldo Azevedo. Acreditem, Planalto discute hipótese de decretar estado de defesa. Chegou a nossa vez de dizer, não vai ter golpe. Tá? O que acontece? Não é golpe, gente, não é golpe. Está na Constituição Federal. Tá? O estado de defesa é um direito do povo brasileiro. Nós temos condições necessárias para a gente poder fazer o estado de defesa, que é a última arma do povo brasileiro. É a última condição para tirar esse governo. Então, no momento que a Dilma pega e fala que ela vai usar a intervenção militar, ela está dizendo que a intervenção militar é dela, não do povo brasileiro. E não é verdade. Gente, é totalmente o contrário. A intervenção militar, se acontece, não é em favor do PT, não vai manter o PT no poder. Ela vai tirar a Dilma, vai caçar os direitos políticos da Dilma. Pode, inclusive, tirar os ministros do Supremo Tribunal Federal que foram indicados pelo governo do PT. E aí tem mais uma informação. Bom, então aqui, isso é uma das situações. Então a gente percebe aqui, ó, o que o PT está tentando fazer? Ele está tentando jogar os militares contra o povo. Essa é a intenção do PT. Isso aí é um dos OACs. Isso é uma das coisas que está acontecendo. Aí o Reinaldo Azevedo caiu nessa história e levou a Joyce Hausmann a tiracolo. Né? A Joyce acreditou nisso, acreditou nessa situação. Tá? Ela acreditou nisso.
E, claro, a tiracolo, né? A tiracolo veio vários outros, né? Marco Aurélio Melo, ditadura militar em 64 foi um mal necessário. Foi. Isso aí ele falou, não foi agora. Quando é que ele falou isso? Foi em 17 de outubro de 2012. Aí ele contou todo o cenário, explicou toda a situação, isso, aquilo, né? Isso numa entrevista. Marco Aurélio, isso aí é no Via Mundo. Foi uma entrevista que é a notícia, né? Que foi copiada pelo site Via Mundo, né? Aí ele simplesmente pegou essa notícia e colou aqui para explicar a situação, tá? Marco Aurélio Melo, a ditadura militar de 1964 foi um mal necessário. E mais recentemente, o Jornal do Comércio, tá? Pega e faz assim, ó, notícia do dia 4 de abril, né? Me preocupa muito o dia seguinte, diz Marco Aurélio Melo, sobre eventual impeachment. E aí, em algum momento, ele, na conversa dele, ele pega e fala exatamente a questão dos militares, né? Ele diz exatamente a questão dos militares. Que não há, que segundo ele não quer que aconteça a questão dos militares voltarem, né? Mas é uma possibilidade, que é uma situação que é o último recurso, segundo ele, tá? Aí o Jornal do Comércio pergunta, o que pode acontecer? Melo, os segmentos antagônicos se defrontarem na rua e aí teríamos de ver se as nossas forças repressivas representadas pelas polícias militares são suficientes para controlar a situação. Se não forem, o último recurso está na intervenção das Forças Armadas. Isso nós não queremos, não pretendemos. Isso foi dito pelo Marco Aurélio Melo no dia 4. E está vazando na internet, não é assim. Então o que acontece? É verdade? Sim, é verdade. Tanto no dia seguinte ao impeachment, tá? Ou no dia do impeachment, quanto em outros momentos que possam acontecer. Até a Dilma vai tentar provocar isso antes do impeachment, né? Para causar o caos social e impedir o impeachment através de uma tentativa de golpe. Ela vai tentar o golpe. Isso aí, o que vai acontecer? Mais uma tentativa dela de jogar os militares contra o povo brasileiro. Bom, se ela conseguir isso, né, o que vai acontecer? Ela vai cair igual. Por quê? Porque aí os militares vão ter que dar voz de prisão para ela. Voz de prisão para ela, porque ela tentou o golpe de Estado. Entendeu? As forças militares, nesse sentido, servem como o poder de polícia para retirar um governante desesperado com sede de poder. Então, antes mesmo do impeachment acontecer, ela pode ser cassada nos seus direitos políticos por incitar a violência civil, por provocar a guerra civil. Entendeu? Ela não respeitar a Constituição e o trâmite natural do processo. Então ela vai convocar as Forças Armadas para dar um golpe de Estado no país e no ato dela, ela está cometendo um crime e ela mesma vai ser presa. É essa a situação que acontece. O Marco Aurélio, ele simplesmente relata essa situação. Ele diz, olha, existe a possibilidade dos militares, e aí ele mesmo deixa declarado no negócio, existe a possibilidade dos militares virem ao poder, sim, para defender o Estado e a nação. Tá? Então é uma situação que existe de fato, está na Constituição. O próprio juiz, o ministro, né, do Ministério do STF, do Supremo Tribunal Federal, né, declara que eu estava certo, que eu estava com razão. Agora, o que está acontecendo? Vocês estão sendo induzidos ao erro. Vocês estão sendo induzidos ao erro por conta de uma série de situações que acabam sendo levando vocês ao erro, né? Então agora, essa questão, creio, esteja desvendada.
Então vamos por partes, como diria Jack Stripador. Isso aí foi morto. A gente sabe que a história da intervenção, tá? Só resumindo, a história da intervenção, ela só vai acontecer em favor do povo. Não vai acontecer em favor do PT. Não vai acontecer em favor do PT, vai acontecer só em favor do povo, tá? Então não fiquem nervosos, não fiquem agitados com relação à questão da intervenção, o golpe militar. Não vai acontecer, não é golpe militar. Primeiro, está previsto na Constituição. Segundo, que vai ser em favor da manutenção do Estado e da defesa do povo, não de governo e não de políticos. Não se preocupem com isso, tá? Foi uma indução ao erro que a Veja deu uma matéria errada. A Veja ultimamente ela está os discursos dela estão em favor do próprio governo, porque ela está sendo patrocinada agora pelo governo. Ela mudou o discurso, não, a Joyce não está mais lá dentro. Houve uma levada da matéria em favor dessa situação, sem que eles soubessem. Eles acharam que estavam fazendo uma coisa em favor do povo e foram induzidos ao erro. Né? A situação é um wax, é o que se chama de wax. É uma mentira contada com boa parte de verdades, mas essas verdades foram levadas, induzidas ao lado oposto, por conta de um detalhezinho de nada, foram induzidas ao erro. Bom, a notícia principal de ontem, que bombou, né, também é mais ou menos assim. E a questão do Temer, do Michel Temer. Aí a Dilma se encheu, né? Disse assim: vocês viu isso aí? Se alguém tinha dúvida que isso era golpe, agora vocês estão tendo certeza, porque vazou. A língua do Temer o Temer é o seu pior inimigo, né? Ele pegou e falou, largou um discurso de posse antes de ter no WhatsApp, né? Assim, e mandou para a pessoa errada, provavelmente, né? Aí o que aconteceu? Vocês são golpistas, isso aqui. Aí o cara pegou e saiu com uma resposta. Ele saiu com uma resposta. Olha só a resposta dele. Golpe é romper com o que está na Constituição, diz Temer. E tá certo ele. Tá certo ele. Ele diz assim, olha, se ele tiver que chegar ao poder, ele vai chegar ao poder. Não é... Ele é o vice, tá? O PMDB rompeu com... A grande maioria do PMDB rompeu com o governo. O PMDB não rompeu com o governo, isso aqui é bom, mas aí são os ministros que estão nos seus cargos de ministros, que eles querem ficar nos cargos e querem permanecer na situação. Então o que acontece com isso? Não, nós fomos eleitos para ficar junto com o PT, nós vamos ficar junto com o PT. Esses caras, eles são assim, eles querem ficar mais com o poder do que propriamente com o PMDB. Eles não estão com relação ao PMDB, eles não estão nem aí para o PMDB, né? Então eles, na verdade, são petistas dentro do PMDB. Basicamente é isso. E aí estão indo contra o próprio partido. Nesse caso, existem algumas situações que é bem até interessante de a gente analisar, porque o que acontece? O partido está indo contra o governo e militantes ou pessoas que ocupam cargos pelo partido estão indo contra o próprio partido em favor do governo. Eles estão a favor do cargo, não do partido, né? Então essa é a situação. E o Michel Temer pega e diz, não, olha, a Constituição foi ferida. E é verdade, todo o artigo 85, 7 itens do artigo 85 da Constituição Federal. Então, esse discurso e essa situação que aconteceu desse sentido, né? Aí vem a situação seguinte: Renan pode tentar evitar o impeachment, tá? Renan Calheiros. E isso é um outro assunto que correu como pólvora ontem à noite. Por quê? Porque veio do site do antagonista, né? E comentou da possibilidade do Renan pedir esclarecimento sobre a questão do impeachment, que não tem mais necessidade, não tem mais nada. E ele disse assim, pô, mas o Renan é do PMDB. O PMDB tem interesse de não deixar o Michel Temer chegar ao poder?
ou no caso o Eduardo Cunha, ou o próprio Renan Calheiros, que também é o terceiro na escala de sucessão, porque assim, ó, sai a presidente Dilma e entra o Michel Temer. Sai o Michel Temer, que é caçado a chapa, entra o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha vai ser caçado, entra quem? Renan Calheiros. Sério que ele não vai querer isso? Sério. Aí também está sendo investigado, também pode cair a qualquer momento nessa situação. Mas vocês acham que ele daria um tiro no próprio pé? Ainda mais com a possibilidade dele ser caçado, ele é uma forma de defesa pessoal. E pior, se eles não derrubarem o PT agora, nunca mais. E o PMDB e todos os outros partidos vão ser engolidos por um só partido, porque dali, cara, depois de escapar dessa situação, o PT vai ficar tão louco da vida, tão pé da vida com todo mundo, que ele vai extinguir tudo em todas as situações. Aí sim, ele vai declarar que ele vai estar legitimado para fazer o que ele quiser até o final do mandato dele. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma reforma política para acabar com todos os partidos. Ele vai se sentir na maioria, vai se sentir em condições de poder fazer tudo isso e muito mais. E vai pagar, porque ele está pagando, e vai fazer falcatrua, porque está fazendo, e vai fazer todas as ameaças possíveis e imagináveis, porque ele está fazendo, e aí Deus nos acuda. Então o Renan não é louco de pegar e fazer esse tipo de coisa. Se for tão louco assim, né, aí com certeza a coisa vai... Mas tem maioria, o próprio Senado tem interesse, inclusive, de retirar o negócio. E ele já deu declaração no passado de que ele não vai frear o negócio. Bom, então, ou ele falou mentira na outra vez, ou o antagonista agora está confundindo tudo com todas as bolas. Ele não sabe mais o que está dizendo, porque o Renan já disse, eu não vou frear o negócio. Então vamos ver se não vai frear ou não, né? Ou se vai frear. E o cenário não diz isso. O cenário diz o quê? A justiça já tá agindo de forma a fragilizar o governo do PT. Acabou de sair o Eugênio Aragão do Ministério da Justiça. Tá? Ele foi o terceiro cassado em questão de 30 e poucos dias, né? De seus direitos de ser ministro da Justiça. Ele estava com rompante, foi para a televisão, fez incitação à violência. Isso aí é crime, gente. Isso é crime. Ele devia estar preso. Tá? Ele fez incitação, ele convocou os militantes e apoiadores do PT para simplesmente defender o governo. Ele incitou a violência. Ele, ministro da Justiça, em vez de defender o povo, não, em vez de defender a nação, o Estado, não. Ele foi lá defender governo. Isso aí é crime. Tá? Ele deveria ser processado, deveria ir para a cadeia. É um marginal, basicamente é isso, ele é um marginal. Partido Progressista rompe e complica o governo Dilma. Mais um cenário em favor do impeachment. Ou seja, o impeachment vai acontecer, ele está num processo natural de acontecer. Tá? Então se mais um partido, que o partido aliado, que era o PP, saiu. E aqui Uruguai, Bolívia, Venezuela e Equador manifestam apoio a Dilma e Lula. Bom, e aí tu vê o quanto é fraquinho um animal desses, né? O tal do Evo Morales. Porque o cara, não vai acontecer nada, isso, aquilo, ele não é ninguém, isso, aquilo. O problema não é o Evo Morales, é a situação que ele construiu. Ele criou uma situação, aí diz assim, ó, presidentes e chanceleres de 4 países defendem declarações sobre o Brasil. A Argentina declarou apoio institucional e negou críticas de apoio frio. Bom, gente... o que acontece com uma situação dessas? Está sendo criado um cenário em apoio a Dilma e ao PT, a governos. Né? Por que eu fiz aquela minha carta de pedido de ajuda e de socorro para internacional? Né? Eu fiz 4 cartas de vídeo, até peço desculpa pelo meu inglês, sinceramente, até o Joel Santana sabe falar inglês melhor que eu. Eu queria mostrar naquela carta, naquele material, tá, que realmente era eu que estava falando,
que não era outra pessoa falando meu nome, que não era uma voz eletrônica, não era um fake, não era nada, era eu mesmo. Eu não sei inglês, reconheço que não sei, se alguém quiser pagar curso de inglês está ótimo, porque eu não tenho dinheiro para fazer isso agora, tá? Eu não tinha tempo para poder aprender inglês, então eu fiz o que pude para poder fazer minha parte. Quer fazer melhor? Faz melhor. Sabe falar inglês melhor que eu? Pega a minha carta, lê a minha carta e apresenta isso. Tá? Diz que tudo bem, eu estou autorizando. Olha, vai lá, pega a minha carta, lê a minha carta e apresenta para todo mundo. Vocês têm alguém que queira fazer isso, esse tipo de coisa? Manda a minha carta para outras pessoas. Inglês, português, tem lá, o texto está direitinho. Não fui eu redigi, pedi para alguém traduzir e tentei ler, tentei. Não vou dizer que consegui, não consegui, tá? Mas eu tentei, eu fiz a minha parte. E isso que importa, tentar fazer alguma coisa. O que pode acontecer de verdade? Isso aqui, ó. Uruguai, Bolívia, Venezuela, Equador manifestando apoio a Dilma e Lula. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Se eu não soubesse que esse negócio estava acontecendo, eu não tinha pagado o mico que eu paguei. Pago o mico que eu paguei. Eu acho que a gente tem que fazer o que pode fazer para evitar a violência, evitar a guerra. Se puder fazer a paz, melhor. Se puder evitar a guerra civil, melhor. Se puder fazer as coisas acontecerem de forma direita, melhor. Tudo que tu puder fazer para corrigir isso, ótimo, perfeito. Tá? E foi o que eu tentei fazer. Se eu vou conseguir, isso é outros 500, eu estou tentando, né? Pior é tu ficar parado, não fazer nada e acreditar que aquilo tudo é brincadeira. Não é. Isto aqui não é o Axis, isso aqui é verdadeiro. Isso aqui não é teoria da conspiração, tá? Dizem que o resto que está rolando por aí, até pode ser. O que é a teoria da conspiração, eu estou desmistificando aqui neste momento. O que não é, eu estou dizendo, olha, isso não é, tá? E aí, aqui nós temos uma situação bem interessante, que é a questão de pesquisa. E o site não é um site qualquer. É um site, tá, da revista Sociedade Militar. Opa! 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 Então assim, vamos verificar como é que está essa pesquisa aqui. Pesquisa Sociedade Militar, situação política atual, tá? Parcial de pesquisa realizada entre leitores da revista Sociedade Militar. Alguns dados. Militares da ativa e reserva remunerada. Tá? 52,3% processo político, impeachment ou novas eleições. É o que eles querem. 44,5% intervenção militar. Deixa eu explicar então. A parte laranja é a parte da intervenção militar. Os militares da ativa e da reserva remunerada, eles não querem 44,5%, tá? É o que quer, tá? Então, eles não querem a situação de intervenção militar, porque a maioria deles prefere um processo político, impeachment ou novas eleições. 52,3%. Mas tá ali, né? Digamos que haja uma média de erro, o que eu acredito que não, porque o que acontece? Eles devem ter respondido a uma série de questões e deve ter sido exato, precisa a informação. Então esse tipo de precisão ela é bem próxima da realidade. Porque o que acontece? Tu diz sim ou não, não tem muita opção. E nesse caso, eles dizem, olha, tu quer isso ou tu quer aquilo? Né? Então aí está a resposta. A maioria dos militares prefere que o povo brasileiro tome decisão ou pelo impeachment ou por novas eleições num processo político natural. Isso é o que eles, militares, querem. Eles não querem entrar no poder, eles não querem fazer parte do poder. Tá? A maioria não quer isso. O que acontece? Uma parte já entende que é necessário, tá? Uma parte já entende que é necessário. Então, nesse caso é o seguinte, 52,3% não recomenda uma intervenção militar. 3% acredita que Dilma deve continuar no governo. 3%. Quanto por cento dos militares têm interesse do reserva e ativa? Quantos por cento dos militares têm interesse de que a Dilma permaneça no poder? 3%. 3%. É isso, gente. É isso. Vocês estão ouvindo. 3%. Então, qual é a chance de a Dilma ter um apoio dos militares no poder?
3%. Estão percebendo a realidade? 44,5% acreditam que uma intervenção militar é necessária. Vocês perceberam agora a realidade da situação? Qual é a chance da Dilma chamar uma intervenção militar em favor do governo e do PT? 3%. Essa é a realidade. Numa página de uma pesquisa de uma revista militar. Tá? Então vamos para a próxima informação e para o próximo cenário. Público total. 60 para a resolução da atual público total, antes de mudar de cenário. Público total, 67,8% deseja uma intervenção militar e continuidade da Lava Jato. Os militares querem que a Lava Jato continue, tá? 67,8%. 7,3% desejam uma intervenção militar sem Lava Jato. Digamos que esse 7,3% seja ligado assim, ó, aquele pessoal, ó, vamos deixar a coisa do jeito que tá? Entra uma intervenção militar e a gente liquida com a situação, acabou, não tem mais nada para fazer, vamos acabar por ali. Quantos são assim? 7,3%. Claro que aqueles 3% que a gente falou tá ali dentro, né? Aí tem um pouquinho de gente confusa no meio também, mas tudo bem. Digamos que seja uns 4,3%, né? Que seja um pouquinho mais confuso da coisa. Mas, fora isso, tá tudo bem. Não chega a 10%. É menos do que o pessoal que apoia o PT. 10% é o pessoal que apoia o PT no Brasil. E os militares têm menos que isso ainda, apoiando eles. Muito menos. É uma situação mínima. Isso contando com o pessoal assinante da revista. Mas a gente sabe que quem vai ler essa revista são oficiais. A maior parte são oficiais. Então a gente percebe que os oficiais estão bem informados a esse respeito. A grande maioria, né? Para a resolução da atual crise, você acredita que precisamos de, olha só, impugnação da chapa Dilma e Temer e novas eleições, intervenção militar e operação Lava Jato, continuidade do governo Dilma Rousseff, impeachment de Dilma Rousseff, intervenção militar apenas, operação Lava Jato e outros. A pesquisa está disponível até a sexta-feira, dia 15/4/2016. Respostas duplicadas oriundas do MSP serão automaticamente canceladas. Então, aqui pega e diz assim, ó, intervenção militar e operação Lava Jato, tá? Quantos querem isso? 67,8%, tá aqui, tá? 10% que é o impeachment da Dilma Rousseff. 7,8% que é a operação Lava Jato e outros processos. Não, aqui, tá aqui, pequenininho. E o que é bem pouco mesmo. 7,8% é impugnação da chapa Dilma e Temer em novas eleições, tá? E o verde é impeachment da Dilma Rousseff, o verde, tá? Então, gente, a situação é o público total. Aí é pessoas que são militares e não são militares. A maior parte delas deseja uma intervenção militar. 67,8%. Todo o público da revista. Militares e não militares, da reserva e da ativa. 67,8% quer intervenção militar. E aí vem a imprensa, que não é da revista, a Veja, por exemplo, e diz que isso é golpe. Menos, né? Não é golpe. Não tem nada de golpe. Isso aí o povo está querendo aqui, ó. Os leitores da revista, quem assina a revista, que é o pessoal que tá seguindo os militares e tudo, 67,8%, inclusive os militares, somando todos. As pessoas que ficam atentas à situação,
Quem é que está sendo induzido ao erro? Exatamente as pessoas que não têm acesso à informação, as pessoas que não têm acesso à revista, as pessoas que não têm acesso a outra situação, senão aquelas informações que são vendidas por revistas, ou jornais, ou telejornais, ou sites que são ligados especificamente ao interesse do governo. Vocês estão sendo induzidos ao erro. Basicamente é isso. Então, a notícia é o seguinte. A Joyce deu a notícia agora, recente, né, do site, do blog Papo TV. A informação veio pela Joyce, veio pelo blog Papo TV. Cavalaria da PM do Distrito Federal foi atacada ontem à noite, o regimento ficou em chamas. É justamente o esquadrão de choque da cavalaria, que é usado pela PM do Distrito Federal. Nas manifestações, a PM tem feito um belo trabalho. Será simples coincidência? Bom, então essa informação procede. Essa informação procede, infelizmente, né, está havendo sim já ataques das milícias do PT, das forças ligadas ao PT, contra as forças policiais. Ora, gente, então vamos perceber da seguinte maneira. Se essa realidade existe de fato, então o que aconteceu aqui foi o seguinte. Nós temos um estado de defesa que está sendo criado exatamente para criar uma celeuma dos militares contra o povo brasileiro. E nós temos uma situação de risco que está sendo criada pelo próprio governo e pelos seus simpatizantes no momento que as forças policiais não darão conta da situação porque elas estão desarticuladas. Recentemente, vocês não devem ter sabido disso, mas recentemente uma fábrica da Taurus também pegou fogo. Então, polícia pegando fogo, fábrica de armas pegando fogo, isso não é coincidência, não existem coincidências desse tipo, dessa natureza. Não existem coincidências desse modelo, desse padrão. Quando uma fábrica de armas pega fogo, quando departamentos de polícia pegam fogo, alguma coisa está errada, está muito errada. O crime organizado está no poder, tá? Em um país onde a polícia é atacada, é porque tem coisa muito estranha acontecendo nesse momento. E isso é o que está acontecendo de fato. Isso é coisa do governo nacional, entendeu? É isso que está acontecendo de fato, na prática. E aí vem só para complementar a questão de essa semana acabou acontecendo a tentativa de impeachment do Marco Aurélio Mello. Eles tentaram, uma vez que ele está fazendo os comentários, uma série de coisas em relação ao governo, estão tentando inclusive tirar ele. O próprio Marco Aurélio Mello está sendo tentativa de impeachment em relação a ele. E o Renan Calheiros, que cabe a ele julgar essa situação, um advogado tentou entrar com uma tentativa de impeachment contra o Marco Aurélio Mello. O Renan Calheiros disse, não, eu não vejo procedência, não há necessidade desse tipo de situação. O que acontece numa situação dessas? Eu não entraria com um pedido de impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu tenho pregado muitas vezes que realmente 80% deles são favoráveis ao próprio governo, que já tem dado demonstrações a respeito disso. Mas seria incoerência da minha parte eu dizer uma situação dessa? Não, porque eu acho sinceramente que não vai vingar. Entrar com um pedido agora a respeito disso não vinga. O que a gente tem que fazer, se quer realmente retirar o Supremo do poder, tem que fazer uma intervenção militar. Aí tira todos eles de uma vez só e limpa, organiza a casa. O Marco Aurélio, quando ele fala a questão da intervenção ser uma situação de solução para o problema, ele está certo. A intervenção é uma solução para o problema. É uma condição de solução para o problema. Então, quando tu faz isso, tu corrige o problema. Definitivo. Acaba o problema. O risco de guerra civil no domingo ou na segunda-feira é real. Tá?
Então, para evitar qualquer problema, se vocês forem fazer protesto, manifestação, evitem levar crianças ou idosos, tá? Tomem cuidado, tá? Porque a situação é uma situação assim, nós precisamos fazer as manifestações, sim, tá? Nós temos que fazer as nossas manifestações, sim. Só que a gente tem que perceber que eles estão com os ânimos muito acirrados, muito acirrados. E é um momento onde a gente não pode colocar a família em risco. O impeachment vai passar. Se até domingo a gente conseguir fazer a votação dele, o impeachment vai passar. Ele vai ser aprovado. A gente tem que ir para a rua e a gente tem que protestar. Temos, sim. Temos que ir para a rua e temos que protestar. O povo tem que demonstrar força, sim. Só que tomem cuidado com as pessoas frágeis. Porque o povo do PT vai ficar louco. Eles vão ficar loucos, eles vão enlouquecer, eles vão perder o governo. Por muito menos disso, eles já estão fazendo crimes terríveis. Então tomem cuidado, preservem-se, se cuidem. Está entendendo? Não deixe esse tipo de coisa simplesmente acontecer. Se puder planejar a situação, planeja. A gente vai estar desarmado. Eles não. Eles vão estar com foice, com faca, com facão, isso, aquilo. Eles são animais. Tá? Eles querem matar as pessoas, eles não vão aceitar o não como resposta. Então se cuidem. Evitem a violência, a agressão, chamem a polícia. Chamem a polícia. Não é dever do povo atacar um marginal. Não é dever do povo. O dever é da polícia de defender o povo. O impeachment ele é legal, ele está acontecendo de um processo legal. Então se aconteceu o impeachment, no que aconteceu o impeachment, e a gente tem o direito de assistir tudo, e de participar ativamente desse negócio, quando acontecer isso, tomem cuidado. Preservem-se. Vamos comemorar, vamos festejar, vamos fazer a nossa parte e tudo, mas percebam, essas pessoas são marginais, são criminosos. Eles não vão deixar dessa maneira, eles não vão deixar isso assim. Então se cuidem, tá? E eu vou pedir, assim, apesar de que eu sei que eu fiz um vídeo a respeito disso, eu vou pedir assim, por favor, se você não desafie a sorte, se você não é petista, não use vermelho, evite durante um tempinho só. Eu sei que é uma forma de protesto, isso, aquilo, mas evite usar, porque o momento é um momento tão delicado, que se as pessoas pegarem e ficarem simplesmente sendo ameaçadas, gritando umas com as outras, brigando umas com as outras, vocês podem criar uma celeuma agora. Não é necessário a gente fazer isso. Vamos evitar, pelo menos por algum tempo, né? Sei que a minha cor predileta também, eu sou colorado, né? E infelizmente é a cor desse partido terrível, que até isso eles nos tiraram, até o direito de poder escolher uma cor, né? Eu gosto das cores amarelo e vermelho porque eu sou de leão. São cores que ficam bem pra mim, são cores as cores do meu signo. Eu gosto disso. E eu não posso gostar mais porque são as cores do PT. Entendeu? Então, por favor, pensem nisso nessa hora, tá? Porque é uma coisa que deixa a gente triste, a gente não poder nem botar uma camiseta. Sabe, o amarelo, agora eu uso o amarelo junto com o verde, por conta da bandeira nacional. Ainda posso usar, mas eu não posso mais usar o vermelho, porque me identifica como PT, e eu não sou. Eu não simpatizo com essa turma. E para não dar conflito, não criar celeuma. Então vamos evitar agora a gente usar durante um tempo esse tipo de coisa, para não criar aquela desconfiança de que você é o que não é de fato. Puder evitar, evita, né? Vamos preservar a paz, no momento da violência chame a polícia, né? Eu sou da seguinte opinião: se der qualquer problema, intervenção militar é o grito, tá? Qualquer problema de guerra civil, de situação, porque o governo não vai dar conta de fazer a defesa do povo. Então, acabou o impeachment, deu impeachment ou não deu impeachment, a palavra de ordem dali para diante é intervenção militar.
Tá? Por quê? Porque é a última coisa que está escrita na Constituição Federal para salvar o povo brasileiro. Ponto. Não tem mais nada que a gente possa fazer. É isso e pronto. Tá? Não é golpe de Estado, não é nada. É a última arma do povo brasileiro. Então, se você fez tudo o que podia fazer, está na Constituição. Se você não tinha mais o que fazer, se você foi até o último, as suas crenças foram extintas, não tem mais o que fazer para salvar o povo brasileiro. Tem uma coisa para ser feita: a intervenção militar em favor do povo e do Estado. Tá? Então, é a última coisa, é o último recurso. Me perdoem a Joyce, me perdoem todos os outros que falaram o contrário. A última solução do povo brasileiro é a intervenção militar. Então acordem, façam a parte de vocês, protejam-se, evitem violência, evitem a guerra civil. Se puder evitar de todas as formas, evitem. Tá? Não acreditem na história de que eles já ganharam ou que eles vão botar os militares contra o povo, porque isso não é verdade. Eu acabei de provar isso para vocês de várias maneiras. Tá? Eu espero que esse vídeo vocês possam entender melhor a situação, o cenário, e aí perceber que tudo isso que está acontecendo, na verdade, é um grande hoax, uma grande armação para confundir vocês, jogar vocês contra os militares ou acreditar que o PT vai vencer de qualquer maneira. Ele não vai vencer. Tá? Na verdade, isso é jus esperneantes, eles estão desesperados e eles estão tentando fazer de todas as formas confundir vocês. Eu espero que esse vídeo corra o máximo possível para que vocês possam perceber que vocês estão sendo induzidos ao erro por hoax, por fakes, por mídia mal informada, e agora vocês precisam passar isso adiante para acordar o povo brasileiro a respeito disso. Muito obrigado pela atenção dispensada.